Deixa eu ver. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, querido James. Boa noite, querido Jailson. Boa noite a queridas pessoas que estão conosco, nos conectando aqui no canal. Para que vocês não fiquem, talvez, surpresos, nós estamos reproduzindo para vocês aqui uma gravação, né, que está sendo feita, no caso da segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, eu posso falar assim para vocês, que nós não escondemos nada para vocês, né? Então está sendo gravada, mas essa gravação, essa filmagem será reproduzida justamente no dia de hoje, quarta-feira, né? E o dia que nós realizamos, de fato, o nosso trabalho, quarta-feira, 22 de abril, é o dia que será apresentado esse nosso capítulo de estudo de hoje, esse capítulo maravilhoso da obra Trigo de Deus, o capítulo 16, a autoridade de Jesus. Olha que tema interessantíssimo. Então vamos lá. Podemos começar já essa prece? Então vamos lá. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Só um momentinho. Vou até ser aqui o poema mesmo. Vamos lá. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, para já entrarmos em conexão com a espiritualidade amiga, para que possamos ter de fato uma noite maravilhosa de estudos. Permite, Senhor, que possamos contar com a assistência, com a proteção e a inspiração desses zelosos companheiros do bem que estão à frente desse trabalho que estamos fazendo parte. Temos certeza, Senhor, que somos instrumentos. A responsabilidade nossa é de dar a nossa contribuição às reflexões, mas esses companheiros zelosos que estão à frente desse trabalho, fazem parte da equipe de Amélia Rodrigues, é que eles estão no plano espiritual, coordenando tudo isso. Então, Senhor, buscando estar em conexão com essas companheiras e companheiros zelosos, que em Teu nome, com Tua permissão, iniciamos os nossos estudos esta noite. Inspira, mestre amado e bons amigos espirituais, nosso querido James, o facilitador desse trabalho de amor. E assim, mestre amado, em Teu nome e com Tua permissão, nós iniciamos. Que assim seja. Aqui. Tirar a musiquinha. Pronto. Querido James, está contigo a palavra. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. O capítulo que vamos tecer comentários por parte dos companheiros das esferas espirituais do livro intitulado pela abençoada psicografia de Divaldo Pereira Franco, Trigo de Deus. O capítulo nos convida a todos analisarmos a autoridade de Jesus, como ele exerceu essa
a autoridade e vamos ver pela ótica do plano espiritual que atualmente ele ainda continua atuando. A Galiléia era então região de temperatura amena em razão das águas do seu lago ou mar. As cidades incrustadas, quase às suas margens, pareciam pérolas gastadas entre tufos de tamareiras, laranjais, oliveiras latadas em flor. Tiberíades e Cafarnaum, Magdala, Cesareia de Filipe, Betsaida, algumas dessas cidades desfrutavam de notoriedade e erguiam-se com certa majestade, ostentando ruas pavimentadas entre palácios e mansões elegantes, luxuosas, que denotavam poder e ociosidade. O mar coalhava-se de barcos pela manhã e à tarde colorindo-se com velas enfunadas aos ventos, quais manchas diversificadas sobre o dorso das águas tranquilas. Pela situação geográfica, a quase 220 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, aquele mar era subitamente sacudido por tempestades violentas que o vergastavam ameaçadoramente. Piscoso contribuía para a manutenção da vida em suas praias e cercanias. A palavra piscoso, que a benfeitora Amélia Rodrigues nos apresenta, era a quantidade de peixe que transbordava naquela região, na orla marítima, daquelas vilas de pescadores. Piscoso é o significado de muitos peixes naquela região na qual Jesus iria iniciar o seu ministério da Boa Nova. No lado oposto de Cafarnaum, Decápolis, ou 10 cidades gregas, algumas em decadência e quase abandonadas, atraíam a atenção dos galileus humildes. Era uma região relativamente pobre, de pouca erudição, com a sinagoga em Cafarnaum, e os que ali nasciam e viviam eram desdenhados pelos oriundos da Judéia, orgulhosa e fria. Éramos um povo muito simples, e foi aquela região que ele escolhera para penetrar com teu ministério de amor. Aquelas almas rudes e simples seria o início desse grande projeto da sua boa nova para toda a eternidade das humanidades. Certamente ingênuos e até mesmo supersticiosos, sem maior tirocínio sobre a Torá e as demais leis de Israel, os galileus criam e amavam, sem muita exigência ou qualquer dificuldade. Respeitava os códigos estabelecidos e o povo em geral vivia com dignidade e singeleza. Era um povo amante da simplicidade, vivia da pesca
e levava os seus cestos às manhãs que antecediam as pescas para as vendagens em toda aquela região. O próprio Jesus, quando esteve próximo à barca de um dos pescadores, que era o Simão Pedro, Jesus exalava o odor do peixe. O cheiro do peixe ficou encrostado na túnica de Jesus. Jesus deixava para sentir e vivenciar aqueles odores característicos dos pescadores e que se misturava com os perfumes que exalava das plantas, das flores exuberantes daquela região. Jesus amava a Galileia e seus filhos. Afirmava em Cafarnaum que aquela era o seu povo. Ali exerceu o seu ministério em clima de doação total e ternura. A paisagem rica de beleza e cor, as criaturas sem atavios e sinceras trabalhadoras e destituídas das ambições habilitadoras, tocavam-lhe os sentimentos sublimes. Ele anunciou este grande projeto divino bem antes dele colocar suas pegadas na terra. Porque o reino de Deus é cheio de ministros, de trabalhadores. E aquele povo foi escolhido para estar nos primeiros ministérios da boa nova do Galileu à terra. Por isso, ao convocar o colégio, reuniu 11 discípulos galileus e apenas um da Judéia, Judas de Queriote, aquele que o trairia. A mente astuta, inquieta e desconfiada desarmoniza o sentimento que se torna supersticioso, levando à perturbação e insegurança. Entre os discípulos, Jesus se destacava por não lograr entrosamento emocional nem comportamental com aqueles filhos da terra, como às vezes eram ironicamente tratados. A presença dele dava-lhe dignidade, erguia-os do anonimato e da pequenez para as cumeadas de um futuro inimaginável e risado de bênçãos por todos aqueles que se aproximavam do Galileu, tanto a população de indivíduos encarnados, como também da população de espíritos desencarnados que se beneficiavam com a presença do Cristo na Terra. Multidões de espíritos, naquele período, foram resgatados das regiões umbralinas que já existia ao tempo de Jesus. Seu verbo rico de sabedoria arrancava do cotidiano lições de ímpar significado, emulando-os à conquista de valores antes desconsiderados que os tornariam eleitos. De suas mãos escorriam energias que recuperavam os corpos e as mentes em desalinho, e os prodígios que operava produziam impactos profundos nas massas que se viram atraídas, seguindo em número crescente. A verdadeira autoridade é a do ser em si mesmo, que vem de Deus.
não se utiliza da violência, não se impõe, irradia-se, e todos as sentem, como também os espíritos de várias procedências, os vales dos suicidas, das regiões ubralinas, nas cercanias da Galiléia. O amor deste Cristo era tão profundo que os encarnados se beneficiavam e aquela multidão de espíritos sofredores eram resgatados quando Cristo levantava suas mãos para magnetizar toda aquela população. Respeita-se, desconhecendo-se as razões, portadora de estranha quão peculiar força, predomina e convence. Faz-se mais complexa diante dos espíritos perturbadores, dos seres aturdidos, imundos moralmente, que a ninguém respeitam. Na sua hediondez, agridem e agridem-se, violentos, blasfemam e reclamam sem equilíbrio. Fúrias estimuladas pela perversidade enfrentam quanto se lhes antepõe ao avanço torpe. A autoridade de Jesus transcendia ao conhecido. Sempre testada, jamais foi ultrapassada. Exteriorizava-se ante a simples presença dele, de sua voz, de sua vontade soberana, de seu amor. Várias vezes vemos Jesus diante dos espíritos obsessores, desafiando pela alucinação e perversidade a sua sempre a atitude do terapeuta amoroso, que não se agasta nem reage, socorrendo sempre. Narra Marcos que em Cafarnaum, no início do seu ministério, entrando ele na sinagoga, ali estava um homem com espírito impuro que começou a gritar: Que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Disse o espírito incorporado, obsessor. Que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perdoar? Sei quem tu és, o Santo de Deus. A estupefação faz-se geral. Os espíritos conheciam-no, sabiam da sua procedência e tarefa. Patenteava-se a realidade do mundo causal e espiritual, de onde todos procedemos. Percebendo-lhe a astúcia, Jesus repreende-o, dizendo-lhe: Cala-te e sai desse homem. Não havia outra alternativa, nenhuma discussão inútil, nenhuma perda de tempo. Com poucas palavras e autoridade encerrava o acontecimento. Surpreendido, o espírito imundo, depois de sacudir a vítima, com força, dando um grito, saiu, desligou-se. Os presentes, espantados, perguntaram-se uns aos outros: que é isto? Eis uma nova doutrina? E feita com tal autoridade que até manda nos espíritos imundos, e eles obedecem-lhe. E a sua fama, concluiu o evangelista,
espalhou-se por toda a província da Galileia. Era a doutrina nova do amor que chegava à terra, com tons de ternura e libertação. Logo mais prossegue Marcos. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Curou muitos enfermos, atormentados por diversos males, e expulsou muitos demônios, mas não deixava falar os demônios, porque sabiam que ele era. A notícia deve ser apresentada no momento próprio. As pessoas necessitam ver para crer. Primeiro os atos, depois as palavras. Não havia nem há necessidade de pressa. Há um ciclo para que tudo aconteça. A precipitação põe a perder os melhores projetos humanos. É sabedoria saber esperar. Jesus era sábio. Não curou todos enfermos naquele entardecer, nem deveria fazê-lo. Há leis que regem o mérito e o demérito de cada pessoa, de cada paciente. São as de causa e efeito, que ele jamais violaria a lei de causa e de efeito, que cada um de nós estamos sujeitos. Os que estão encarcerados no corpo físico, como também aqueles que estão fora do veículo físico, nas diversas esferas espirituais, que confabulam-nos e que dividem o mesmo espaço conosco quando nós estamos em alguma atividade cristã, falando em nome de Jesus. Para muitos enfermos, a mais útil terapia seria, e ainda é hoje, a continuação da enfermidade, que lhes evita problemas mais graves, danos maiores. Tampouco afastou todos os espíritos de suas vítimas. Há injunções que elucidam as obsessões e responde pelos seus oportunos mecanismos, que constitui necessidade de reparação emocional na economia espiritual da vida. Jesus conhecia as causas profundas de tais alienações e era parcimonioso junto à autoridade de Jesus. Permanece na memória dos tempos e dos povos. A região da Galiléia recordam, diante do seu amor piscoso, a quantidade de peixes que existia no mar da Galiléia. E sob a claridade do mesmo sol que vestiu de luz as suas paisagens romanescas e amenas, ainda continua nos nossos dias atuais. Jesus e a sua autoridade está sempre conosco até o fim dos tempos. Essa mensagem, ela dita por a benfeitora Amélia Sacramento Rodrigues, a orientadora espiritual, uma delas,
que orientou Divaldo quando esteve conosco. Era ela que produzia, orientava nas suas preleções doutrinárias, as suas palestras. Amélia aproximava-se de Divaldo, do médium, e projetava imagens. E ele via as imagens se desenrolando. Esses textos nos convidam a criarmos formas, pensamentos. E eles têm vida, se materializa diante da nossa visão um tanto rudimentar. Mas Jesus nos disse que quando estivéssemos transitando e criando preleções, falando em teu nome, ele traria uma pleide de abnegados amigos espirituais para dar clareza às nossas consciências, e que também traria convidados a participar destes banquetes evangélicos, os amigos espirituais, os nossos entes queridos que retornaram à paternidade divina, que foi e que foram nossos pais, nossos amigos, os nossos entes queridos, que se beneficiam quando nós estamos nessas preleções, mesmo através da utilização destas tecnologias que ora têm contribuído para a disseminação da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade de Jesus é a autoridade do irmão maior. E amanhã também seremos autoridade quando estivermos investidos do Evangelho de Jesus como diretrizes de segurança para o nosso crescimento espiritual. Eu passo agora para o coordenador do grupo, o senhor Jair. Está fechado o microfone, meu filho. Pronto. Isso, James. Maravilha. O nosso querido facilitador e coordenador está sendo gentil conosco, mas, bem, esse texto, para mim, já me deixa claro, né, como era a autoridade do mestre, né? A autoridade do Cristo não era essa autoridade que hoje a gente, infelizmente, ainda vê as pessoas querer impor, né? Não é algo imposto, não era algo por conta de cargos, por conta de poderes de força, né? Não era autoridade porque eu mando e assim pronto. Era autoridade moral. Ele se fazia ouvir pelo amor que externava, o amor que exalava através das palavras, o amor que envolvia todos. O poder magnético das palavras do Cristo envolvia todos que ali estavam. E nesse momento, falando em poder das palavras e autoridade moral do mestre, vem em minha mente agora aquele episódio em que todos queriam apedrejar a mulher adúltera e diante das palavras dele, as pessoas desistiram, né? Aquele que tivesse tem pecado que atire a primeira pedra. E cada um foi se retirando, né? Desde os mais velhos aos mais novos, foram se retirando. E aí
Imagine se fosse um de nós e dissesse isso. Quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Com certeza não teríamos o poder que o mestre teve de demover aquelas criaturas, aqueles irmãos nossos que desejavam apedrejar aquela mulher, desejavam matá-la através de pedradas. Aqueles se retiraram, não apenas ficaram constrangidos diante da autoridade moral do mestre. E a autoridade moral que envolvia todos pela palavra, mas também pela energia magnética maravilhosa do mestre, que no nosso encontro anterior foi muito bem externada para nosso querido James, a capacidade que tinha de envolver a todos que tocavam na veste, mas que também a distância era capaz de promover maravilhas, né? Promovia a transformação. Então, essa autoridade do mestre que fazia com que aqueles outros existissem daquele intento infeliz. Pois é isso que para mim ficou muito forte nesse capítulo, estava muito forte nesse capítulo, né? A gente pode entender que, à medida que nós vamos fortalecendo os nossos laços com os laços do Evangelho de Jesus, vamos tecendo fios, pequenos fios de sedas espirituais, e ela vai se incorporando ao nosso mundo mental até que se torne tão fortalecidos que jamais será quebrado, destruído. E quando nós tecemos esses fios apresentados pela a maestrina Amélia Rodrigues, vamos estabelecendo afinidades com os amigos espirituais que se aproximam de todos nós. E aí a gente começa a ter a presença de entes queridos que já se foram há tanto tempo e que aproveitam deste momento para participarmos conosco dessas atividades alvissareiras, com a presença de nossos pais, de tio João, até de pessoas que a gente não sabe quem é, mas são espíritos amigos que são convidados a estes banquetes celestiais, mesmo utilizando desses atrativos tecnológicos, atraímos essas forças de abnegados. É como se diz na Terra: crie o cultivo do culto do Evangelho no lar, que você vai atrair falanges de abnegados amigos. Agora é que nós entendemos, e que vocês entenderam, que passaram-se mais de 700 dias, mais de 6 anos, a gente entende que o culto do estudo do Evangelho de Amélia Rodrigues nos traz a presença invisível desses abnegados amigos, que ora se faz presente, e a gente cria sintonia, sinergia, e eles começam a aparecer em forma tão voláteis e depois vão se materializando diante dos nossos olhos. Eu me recordo de Dr. Elzo,
que me dizia: James, eles às vezes se comunicam quando eu estou diante do computador e as imagens são produzidas e a gente sente e vê. Eu não tenho muito a comentar hoje porque eu vejo que a gente sente a presença muito intensa dos amigos espirituais e como está sendo gravado, eu me permito a não dar passagem. Muita paz.